Máscara da Morte entrou em confronto com Aldebaran de Touro. Mais um episódio inédito foi adaptado no anime em 3D de Cavaleiros do Zodíaco. Além desse momento entre Aldebaran e Máscara da Morte, Seiya também foi levado até o Yomotsu Hirasaka. Então, meus amigos, se preparem que no vídeo de hoje vamos analisar o terceiro episódio da terceira temporada de Cavaleiros do Zodíaco em 3D. Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber, eu sou o Wesley. No vídeo de hoje trago para vocês a análise completa do episódio 3 da terceira temporada de Cavaleiros do Zodíaco. Como vocês sabem, esse é o reboot que teve sua primeira temporada postada na Netflix e agora está sendo lançada lá na Crunchyroll. Quem aí está acompanhando essa saga, comente aí para eu saber o que vocês estão achando dessas adaptações. Mas sem mais delongas, como sabemos, no episódio anterior, os Cavaleiros de Bronze secundários lutaram contra os Cavaleiros de Prata remanescentes, que estavam seguindo as ordens do Grande Mestre. Jabu e seus amigos então conseguem derrotar Moses de Baleia, Asterion de Cães de Caça e Dante de Cérbero. Porém agora a história foca mais uma vez em Seiya, Shiryu e Shun, que estão seguindo as escadarias na direção da casa de Sagitário. Saori continua sofrendo, já que as horas estão passando e a flecha dourada se aproxima de seu coração. Restam apenas 4 horas. Tatsumi e Kiki estão de guarda protegendo Athena, enquanto os cavaleiros enfrentam suas batalhas. Subindo as 12 casas, Seiya, Shiryu e Shun são envolvidos por uma neblina. Eles temem que algum perigo pode estar escondido, porém o Cavaleiro de Dragão não sentia nenhuma intenção assassina. De repente, uma borboleta dourada aparece. Apesar de não ser revelado o que era essa borboleta, podemos dizer que seria uma referência às fadas, as borboletas que vivem no mundo dos mortos. Como sabemos, elas têm um aspecto meio dourado e possuem ligação com o submundo, o que pode fazer total sentido, já que esse episódio irá abordar o Yomotsu Hirasaka, que é a entrada do mundo dos mortos. Porém, essa borboleta também pode conter a alma de um cavaleiro, e eu vou revelar o porquê disso daqui a pouco nesse vídeo para vocês. Mas já vai comentando aí de quem você acha que pode ser essa alma. Os cavaleiros se perguntam por que uma borboleta estava ali, e então resolvem segui-la. Seiya tenta ir por um outro caminho, porém a borboleta tenta impedi-lo. O cavaleiro de Pégaso quase cai de um penhasco e acaba sendo salvo por Shiryu. A fada então segue seu caminho e os cavaleiros vão atrás dela. De repente, a neblina se torna uma intensa escuridão. Ao andarem mais um pouco, uma tocha se acende e eles se veem dentro de uma sala, onde a misteriosa escrivã do santuário reside. E não fica explicado nesse episódio como essa sala estaria no caminho entre a casa de Escorpião e Sagitário, porém sabemos que o santuário é um lugar místico e cheio de mistérios. Nessa saga também tivemos outros acontecimentos e batalhas nas escadarias entre uma casa e outra. Podemos teorizar também que a fada os levou por alguma fenda no espaço, uma espécie de portal que os trouxe até a misteriosa escrivã. Acontecimentos parecidos ocorrem na saga Next Dimension do mangá, onde o espaço-tempo estava passando por uma perturbação devido ao renascimento de Odisseu. Porém aqui nessa saga em 3D podemos entender que o santuário, por não estar sob a proteção de Athena, também estaria entrando em colapso devido às intenções malignas do Grande Mestre. Seiya pergunta quem seria aquela mulher e ela se surpreende por alguns cavaleiros conseguirem acessar aquele local. Eles não deveriam estar ali. Porém, ao ver a borboleta dourada, a fada do mundo dos mortos, ela acaba entendendo o que aconteceu. A misteriosa Cleo sabe de todas as batalhas de todos os cavaleiros, tanto as que aconteceram dentro do santuário, quanto as que aconteceram fora. Talvez essa amazona possa ser um tipo de oráculo que tem visões do que acontece em tempo real, podendo assim escrever em forma de narrativa os trechos da história que acontece com os cavaleiros. Shiryu já sabia de sua existência, ela registra e preserva toda a história do santuário. Foi isso que o mestre ancião o ensinou em Rosan. Cleo revela que a vida de Athena está prestes a se apagar, e se isso acontecer, a alma da deusa irá cair na fronteira que separa a vida e a morte. Cleo nesse momento falava do Yomotsu Hirasaka, a colina que é a entrada para o mundo dos mortos. Esse é um terreno neutro, que pode ser acessado pelos espectros e também pelo cavaleiro detentor da armadura de câncer.
Cleo diz que não poderia interferir, porém Seiya pretende arriscar. A borboleta dourada então pousa na armadura de Pégaso e nesse momento Cleo diz em pensamentos o nome de Aioros. Isso pode indicar que aquela fada do mundo dos mortos seria na verdade a alma do Cavaleiro de Sagitário, que se disfarçou para poder pedir a ajuda dos Cavaleiros de Bronze. Sua intenção é não permitir que Athena caia no submundo. Cleo diz que desde a era mitológica, Athena protege a paz na Terra e já lutou contra Hades e Poseidon. Isso só foi possível com a ajuda de seus cavaleiros, e não existe apenas um futuro que uma Athena fraca prosperará. Seiya não acredita na profecia que Athena irá destruir a Terra dessa vez, e diz que irá mudar isso. Ele nunca vai abandonar Saori. Cleo olha novamente para a fada dourada e então ela dá para Seiya uma de suas máscaras. Essa máscara tem o poder de levar o cavaleiro até a entrada do mundo dos mortos, o Yomotsu Hirasaka. A alma de Athena está lá. Seiya, sem pensar duas vezes, utiliza a máscara, porém ele terá que arrumar um jeito de voltar para o mundo dos vivos depois de usá-la. Enquanto isso, vemos os mortos se jogarem para o submundo. Athena observava e, de repente, alguém diz que aquele era o castigo por seus pecados. Esse era a máscara da morte de Câncer. Ao que parece, a alma do cavaleiro ainda estava livremente por aquele lugar. Ele diz que Athena pecou ao nascer naquele mundo. Muitas pessoas já morreram por ela e muitas outras ainda irão encontrar o mesmo fim. Athena irá destruir o mundo. Vemos que Saori é uma deusa insegura e tem medo do que pode acontecer. Máscara da Morte diz que a humanidade precisa de uma Athena forte, que utilize o seu poder pela justiça. Porém, um ser fraco como Saori era inútil. Saori começa a chorar e Máscara da Morte instiga a deusa a se jogar para o submundo, assim seria o fim de tudo. E Saori, para se livrar da responsabilidade, anda na direção do penhasco. E nesse momento percebemos que Máscara da Morte buscava uma redenção. Ele tenta entender uma última vez se o caminho que escolheu era o certo. Sabemos que o cavaleiro defendeu os ideais do grande mestre, onde a humanidade deveria ser governada pela força. E no seu entender, uma deusa Athena fraca traria o fim para o mundo. Mesmo após ser derrotado, Máscara da Morte faz uma aposta consigo mesmo. Se Athena morresse naquele momento e aceitasse o fim, ela certamente seria uma deusa fraca. E por isso o ideal do mestre e de Máscara da Morte estaria correto. Porém, se Athena despertasse, Máscara da Morte também poderia se redimir, já que conseguiu abrir os olhos da verdadeira deusa. De todas as formas, o Cavaleiro de Ouro poderia provar para si mesmo qual caminho era o correto. Enquanto isso, Seiya acorda naquele lugar e a borboleta dourada começa a guiá-lo. Saori desiste de pular e Máscara da Morte tenta convencê-la novamente. Porém, no último segundo, o Cavaleiro de Touro Aldebaran aparece e impede Athena. O Cavaleiro de Touro havia sido dado como morto, porém pode-se dizer que ele se encontrava em um estado entre a vida e a morte, assim como Athena, e por isso estava ali. Movido pela raiva ao ver Máscara da Morte cometendo tal pecado, Aldebaran não se segura e utiliza o poder de seu grande chifre. Máscara da Morte também utiliza o seu ataque, sendo esse as ondas do inferno. O choque entre as técnicas causa uma enorme explosão, que é vista por Seiya ao longe. O poder dos Cavaleiros de Ouro foram equivalentes e se anularam. Aldebaran tenta se aproximar de Athena, porém inconscientemente a deusa fez uma barreira que a isolava dos demais. Isso aconteceu porque ela estava em dúvida e insegura. Mesmo a força do touro não é capaz de quebrar uma barreira feita por uma deusa. E aproveitando a situação, Máscara da Morte começa a atacar Aldebaran pelas costas. Nesse momento, Seiya de Pégaso chega e atinge Máscara da Morte com seus meteoros. Essa cena também parece ser uma referência ao anime clássico na saga de Hades Fase Santuário, onde Seiya chega de repente e acerta Máscara da Morte com seus meteoros. O Pégaso e o touro se reencontram e Aldebaran revela que o coração de Athena se fechou. E por isso eles não conseguiam alcançá-la. Seiya então diz que estava ao lado de Saori e por isso ela não pode desistir. Seiya queima seu cosmo e tenta quebrar a barreira de Athena. Porém, o que alcança a jovem Saori é a voz de Seiya.
Ela se lembra do passado, quando eles se conheceram. Nessa época, Saori era movida pela sua responsabilidade, sendo essa a Athena. Porém, Seiya diz que ela deveria fazer o que quiser. Seiya não aceita ordens e vive livremente. Ele faz o que acha certo e não o que querem que ele faça. Ensinou que ela pode escolher o caminho que quer seguir. Utiliza seu cosmo. Ela revela que acredita no Pégaso e o envia de volta para o mundo dos vivos. Saori eleva seu cosmo divino e então invoca seu báculo dourado, conhecido também como Nikki, a deusa da vitória. Os Cavaleiros de Ouro ficam impressionados. Aldebaran a reverencia e Máscara da Morte finalmente tem sua resposta. Ele diz que essa realmente é uma atitude digna de Athena e o futuro agora está fora de seu alcance. Máscara da Morte aceita seu fim e assim vai embora para o submundo. Ao que parece, o Cavaleiro de Câncer estava satisfeito disso, galera. Comenta aí embaixo para eu saber. E também para de sofrer e a Fada Dourada fica ao seu lado. Enquanto isso, o Grande Mestre percebe que Athena retornou ao seu corpo. Mas de repente, um cosmo dourado é percebido. Essa é a armadura de Sagitário que reaparece ao lado de Athena. As 12 armaduras de ouro começam a brilhar intensamente. Elas entram em ressonância. Após vários anos, as 12 acreditarem em Athena. Nesse momento, misteriosamente, Shun, Shiryu e Seiya retornam para a neblina. E ao seguirem em frente, eles percebem a armadura de ouro de Sagitário se movendo até a sua casa zodiacal. E no vídeo de hoje o agradecimento especial é pro Renan Maciel. Obrigado por apoiar o canal. E se você também... E para quem chegou até o final, o desafio de hoje é comentar: o legado de Aiorus ainda vive. Galera, no mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.